E se eu te disser que mesmo fazendo investimentos todos os meses, separando direitinho uma parte do seu portfólio, corre o risco de você não ter dinheiro suficiente para se aposentar? É isso mesmo. Por mais alarmante que essa frase possa ser, ela é verdade. E por que ela é uma verdade? E eu posso voltar para as nossas avós que falaram: olha, não coloca todos os ovos na mesma sacola, tome cuidado, você está andando na rua, caiu, acabou, não vai ter omelete hoje à noite. Brincadeiras à parte, é exatamente o que pode acontecer com o seu portfólio. Independente de qual país você escolheu, se você escolheu um país e fez investimentos de 100% do seu portfólio em ativos daquele país, você não tem diversificação. E não ter diversificação significa você está correndo um risco que, no caso de aposentadoria, você não poderia estar correndo, você não deveria estar correndo. Aqui na FK Partners, a gente conversa diariamente com os investidores que constroem os seus próprios portfólios e, principalmente, com os profissionais de mercado financeiro que auxiliam esses investidores na construção dos seus portfólios, seja eles para um objetivo de mais curto prazo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou objetivos de longuíssimo prazo, como aposentadoria, 15, 20, 30 anos ou até mais. Então, é muito importante a gente ter em mente que uma pessoa, isso aqui é um fato, não é um achismo, um brasileiro que faz investimentos apenas em real, e quando eu falo apenas em real, apenas em ativos, em produtos financeiros localizados aqui, operados aqui no Brasil, ele ganhou menos dinheiro do que quem fez uma diversificação. E eu não estou falando de uma diversificação super rebuscada, com classes de ativos tipo private equity, nem nada. Eu estou falando de uma diversificação simples, tá? Apenas em ter uma parte do seu dinheiro em real e ter uma parte do seu dinheiro em dólar em ativos super simples como renda fixa e renda variável no exterior. E aqui eu falei dólar, mas eu poderia ter falado outras moedas, outros países. Eu só quero deixar claro que em janelas de longo prazo, quando você faz um investimento apenas numa moeda, correndo apenas um risco, e mesmo se tratando do real, que paga uma taxa, né, que oferece uma taxa de juros muito grande, que a gente vai explicar logo mais, você pode ter problemas no futuro. Então o objetivo desse vídeo é provar para vocês por que investir apenas em real não é uma boa escolha, quais os riscos que vocês estão correndo com essa escolha e principalmente, né, como que a gente faz para diminuir esse risco e fazer uma boa diversificação de portfólio, né? A gente vai falar quais ativos você poderia estar operando, né, tendo na sua carteira para você fazer uma boa diversificação. Legal. Vamos começar do início aqui, né, de por que as pessoas tendem a ter portfólios super concentradas. O motivo pelo qual a maioria das pessoas tende a investir 100% do seu portfólio no país que elas residem vem de um campo, né, que a gente chama de finanças comportamentais. O que são as finanças comportamentais? São os estudos de como as pessoas reagem financeiramente a situações. A pessoa não quer perder dinheiro, a pessoa acha que controla alguma coisa, a pessoa ganhou uma herança e não quer mudar, enfim. Não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é mostrar para vocês que quando você mora num lugar, você tem a ilusão de controle, você acha que você entende tudo sobre aquele lugar. É mais ou menos como se eu tivesse criado uma empresa e eu sou o CEO e sócio principal dessa empresa. Passa-se 5 anos eu vendo a empresa emite ações na bolsa, é pulverizado, contrata um CEO profissional, enfim, e eu continuo investindo na empresa porque eu tenho a ilusão de controle. Eu penso que eu entendo tudo sobre a empresa. Só que eu não entendo mais, eu não tenho mais voz ativa, eu não consigo influenciar as decisões. Então é apenas uma ilusão de controle. E você que está me assistindo, inconscientemente, naturalmente você vai ter essa ilusão de controle pelos investimentos que você faz no seu país. Você acha que você entende, você acha que minimamente controla o que está acontecendo de alguma maneira, ainda que seja inconsciente. Então, é natural, tá? Se eu estivesse gravando esse vídeo em inglês para um americano, seria a mesma coisa, ou em francês para um francês, seria a mesma coisa. É natural do ser humano querer colocar o seu portfólio em algo que ele tende a conhecer mais. E isso, em finanças comportamentais, é o que a gente chama de
ilusão de controle. Mesmo que você faça um investimento em renda variável no Brasil, renda fixa no Brasil, debêntures incentivadas, investimentos alternativos, private equity no Brasil, mesmo que você tenha um portfólio teoricamente super diversificado, se ele está apenas com ativos no Brasil, você não tem uma diversificação real, por um motivo simples, tá? Vamos lá. Imagine que você seja um empreendedor e você foi lá e fez uma padaria. Qualquer lugar do Brasil. Aqui em São Paulo as padarias funcionam 24 horas, vendem tudo, supermercado, enfim. Mas pensa numa padaria mais como era antigamente. Vai ganhar grande parte da renda, vai vender pão, vai vender produtos pela manhã, das 6 da manhã até meio-dia que seja. Se o seu segundo empreendimento for uma padaria, você não está diversificando o seu risco, porque você continua dependendo da manhã para ganhar dinheiro. Se você abre um bar que vai ganhar dinheiro à noite, você ganha dinheiro de manhã com a padaria e ganha dinheiro à noite com o bar. É completamente diferente do que você ter duas padarias e se por algum motivo as pessoas deixarem de trabalhar ou estudar de manhã e começarem o dia mais tarde, você ganha menos dinheiro. Então, esse exemplo simples, tá? E meio tolo até, assim, as pessoas não vão deixar de acordar cedo, mas fica evidente que no caso onde você tem a padaria e o bar, você está minimamente protegido para essa situação. Então, a gente tem que pensar o mesmo com o nosso portfólio. Se acontece alguma coisa no nosso país, ainda que você tenha um portfólio super diversificado entre renda variável, renda fixa, etc., você está correndo um risco que, você não controla e, pode afetar o seu patrimônio no longo prazo. Repito, tudo que eu estou falando aqui vale muito para o longo prazo, não para o curto prazo. Eu não estou muito preocupado com o curto prazo. Eu estou preocupado com as decisões que você está tomando que vão afetar no longo prazo a sua aposentadoria. Tá? Então, mais um ponto que nós falamos aqui. Uma coisa que eu acho importante que eu não comentei ainda, né, eu falei sobre risco, mas eu não defini risco para vocês. A gente não comentou o que é risco. Risco é a oscilação de um determinado valor, de um determinado ativo. Então, o que é mais arriscado? Pensa a seguinte situação, você está na beira do abismo. Se você dá um passo para frente, você cai e vai se machucar feio. Se você dá um passo para trás, não acontece nada. Você apenas deu um passo para trás. Se você tiver nesse abismo mais vários 10 passos para trás, um passo para frente ou um passo para trás, dá no mesmo. Você só deu um passo para frente e um passo para trás, o resultado é o mesmo. Você continua em pé em cima do abismo. Repara que são duas situações completamente diferentes. Na primeira situação, um passo para frente pode significar o fim da linha, ou muito machucado, e um passo para trás não acontece nada. No meio, 10 passos longe do precipício, você dá um passo para frente, ok? Um passo para trás, continua ok. Então, o primeiro caso ele é muito mais arriscado porque ele tem uma oscilação de resultado muito maior do que no segundo caso. Então, é isso que eu quero explicar. Risco é quando a gente tem uma variação de resultado muito grande. Quanto maior a variação de resultado, maior o risco. Por isso que você deve ter ouvido falar, o Bitcoin é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele oscila, ele pode oscilar 20, 30% num único mês. É completamente diferente de quanto que oscila a taxa de juros dos Estados Unidos no mês. Quase que flat, parado. Então, por isso que a taxa de juros americana é pouco arriscada, ela oscila pouco, e o Bitcoin oscila muito. Quando a gente monta um portfólio, todo mundo olha para o retorno. Todo mundo quer pensar em quanto vai ganhar. O quanto a gente vai ganhar é algo que a gente controla pouco. O que a gente mais controla e fala menos do que deveria falar é o risco que a gente está tomando. Então, existem técnicas para você diminuir o risco do seu portfólio e ainda ter um portfólio que no longo prazo, principalmente, é super vantajoso. E é disso que a gente vai tratar ao longo dessa nossa conversa de hoje. Tá, Pablo, confio em você e vou diversificar meu portfólio. Vou tirar um pouco do meu portfólio em real e investir em outra moeda. Beleza, como que eu sei quanto que vai estar essa moeda? Qual que é o melhor momento para entrar? Enfim, gente, a resposta para isso é: ninguém sabe qual é o melhor momento para você fazer isso, qual que é a melhor taxa de câmbio. A única pessoa que podia saber disso não está mais entre nós, que é a mãe de Ná.
não está mais com a gente. Então, o que acontece é, os economistas têm uma resposta pronta e verdadeira para isso, que é, se você tomou a decisão, vai fazendo aos poucos, vai fazendo ao longo do tempo, é a melhor coisa que você faz. O que é importante, e eu consigo te ajudar, é entender por que a gente tem essas variações na taxa de câmbio. Só relembrando, o que é taxa de câmbio? É o quanto de uma moeda você precisa para fazer a troca com a outra moeda. E isso varia, assim, eu posso simplificar isso, tá? Isso varia no curto prazo por oferta e demanda e no longo prazo pela vontade que as pessoas têm de ter aquela moeda, de investir naquele país. Então, vamos separar esses dois momentos. O curto prazo, oferta e demanda. Super simples. Pensa, o Oasis fez um show aqui no Brasil no final do ano passado, final de 2025. Parece que os ingressos se esgotaram em 2, 3 minutos, sei lá, uma coisa assim. Se eu abro para fazer um show, eu e as minhas duas filhas, infelizmente, ninguém, pouquíssima, a família e alguns amigos vão querer participar desse show. Se eu cobrar caro por aí que ninguém vai querer mesmo. Então, assim, oferta e demanda é super simples da gente entender. Mais gente querendo alguma coisa. Então, por que mais gente pode querer uma moeda em detrimento de outra? No curto prazo, a resposta é muito simples. As pessoas tendem a querer mais uma moeda porque ela vai dar mais retorno no curto prazo. E esse mais retorno no curto prazo significa a taxa de juros que você vai receber por investir naquela moeda, naquele país, é maior do que no outro. Então, quando a gente olha o curto prazo, uma moeda ela é definida, o que hoje está próximo de R$ 5 para você comprar $1, é definido pelo interesse das pessoas querer entrar no Brasil para ganhar essa taxa de juros super gorda que a gente tem aqui, em detrimento de uma taxa de juros magrinha que tem lá fora. No longo prazo, são outros drivers, são outras coisas que fazem com que uma moeda se valorize ou desvalorize perante a outra. Então, no longo prazo, a gente tem que olhar muito mais a taxa de inflação e a produtividade daquele país. Muito simples. Pensa que quando você coloca R$ 1 no seu bolso e você coloca no bolso ou debaixo do seu colchão, daqui a 10 anos esse R$ 1 vai comprar muito menos do que ele compra hoje, porque você tem muita inflação. Então, quando alguém faz um investimento de longo prazo, no final das contas ele está interessado. Olha, esse dinheiro que eu estou investindo nesse lugar hoje vai valer quanto daqui a 10 anos? Vai valer quanto daqui a 20 anos? Eu consigo comprar a mesma cesta de produto investindo nesse país? Ou a cesta de produto que eu comprar vai ser 70%, 80% do que eu compraria hoje? Uma das respostas para você conseguir manter esse poder de compra está na competitividade desse país, está na produtividade. Ou seja, se o país consegue produzir mais com menos dinheiro, ele consegue ter menos inflação no longo prazo e o dinheiro vai valer mais. Lembra? A gente dividiu. No curto prazo é taxa de juros. Pô, quero ganhar dinheiro rápido e tal. No longo prazo é quanto esse dinheiro vale daqui a 20, daqui a 30 anos. É isso que importa. Então, mesmo um país que tem uma oscilação de câmbio muito grande, no curto prazo ele pode fazer bastante sentido porque você vai ganhar uma taxa de juros legal, só que no longo prazo, que é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo para vocês, não vale. E eu não acho, e o investidor gringo não acha, e você também não deveria achar, porque a gente sente na pele quanto que o nosso dinheiro perde valor no tempo por conta de inflação. Esse é um dos principais motivos pelo qual você ter 100% do seu portfólio num país, e aqui no caso no nosso país, você no longo prazo está correndo um risco enorme de, poxa, o dinheiro que você tem não conseguir comprar o seu custo de vida que você precisa. Ah, Pablo, mas você está falando groselha. Eu posso investir em títulos do governo brasileiro, que não tem risco de crédito, e vão me pagar toda a variação de inflação mais um juros real. Legal, isso é fato. Mas aí eu vou parafrasear um amigo meu que brinca, assim, não adianta ter estaleca. Não adianta você ter um dinheiro que não vale nada. Se daqui a 20, 30 anos você tem muito real e esse muito real não conseguir comprar um iPhone porque a competitividade do Brasil dos próximos 30 anos for só decrescente e a moeda se desvalorize tanto,
não adianta nada. Voltamos ao início do vídeo. Por que a gente está tratando aqui? A gente está tratando de construir um portfólio de longo prazo que preserve o seu valor de compra, que preserve o seu padrão de vida. Bom, então recapitulando em relação à taxa de câmbio. Hoje, em torno de R$ 5 por dólar. Se daqui a 30 anos o 5 virar 12 ou 20, você pode ter um monte de reais no seu bolso e que pode não adiantar muita coisa, porque parte da sua cesta de consumo é de produtos que são importados e vão ser muito caros, tá? Então, esse é um dos principais problemas que a gente tem que enfrentar. Agora eu vou falar uma palavra que as pessoas adoram falar e é super bonito, super chique, bacana, carry trade. O que é o carry trade? O carry trade nada mais é do que você fazer a conta de relação de investir numa moeda em detrimento de outra. Carry, né, vem do inglês de carregamento. Você está carregando uma moeda sendo financiado por outra. Então uma coisa que acontece muito no curto prazo é taxa de juros do Brasil, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, 14,75, algumas quedas de juros programadas, talvez nem aconteça, mas enfim. Taxa de juros dos Estados Unidos entre 3,5 e 3,75. Então, o carry trade é, você se financia, você paga um empréstimo lá fora a uma taxa de juros de 3,75, investe esse dinheiro do Brasil e ganha uma taxa de juros de 14,75. Dinheiro de graça, né? Dinheiro de graça, só que não. Por que é só que não? Por quê? Por que tem essa diferença de taxa de juros? Por que o Brasil tem que pagar uma taxa de juros tão grande e os Estados Unidos conseguem se financiar uma taxa de juros tão baixa? É meio que eu apostar corrida de natação com a minha filha. Tá? Assim, o que vai acontecer? Eu vou dar para ela 2, 3 segundos para a gente tentar chegar no mesmo lugar. Essa vantagem que ela tem é para eu querer brincar com ela, porque senão não faz sentido. Não, assim, eu tenho alguns anos a mais que ela tem apenas 9 anos, então é mais fácil para mim ganhar. Então, mesma coisa para o investidor. Para ele querer investir no Brasil, o Brasil tem que pagar uma taxa de juros maior para chamar a atenção dos investidores internacionais. Ah, Pablo, então, pô, tranquilo, você investe, você pega dinheiro lá fora, né? Os grandes investidores vão pegar dinheiro lá fora, pagar 4% que seja, investir a 15% e ganhar 11% de juros. Super fácil, super tranquilo, sem nenhum risco. Não. Por que a gente paga uma taxa de juros tão alta? Porque o esperado é que ao longo do tempo você tenha uma desvalorização da moeda para compensar pelo menos uma grande parte desse dinheiro a mais. Isso é o natural, isso é o que está precificado. Se não ocorre, como, putz, animal, não aconteceu nos últimos 6 meses, o Brasil se valorizou até, lindo. Para quem fez essa operação, é bastante dinheiro no bolso mesmo. Mas o natural é, e é o que sempre acontece, como você está tratando de uma moeda super volátil, quando dá errado, dá muito errado. Da noite para o dia, em 2, 3 dias, você perde 15, 20% do valor da moeda. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Talvez 20% eu estou sendo exagerado aqui, mas assim, num intervalo super curto de 2, 3 semanas, sim, 15% é muito natural ocorrer. Então, todo esse suposto ganho que você tem do carry trade, do diferencial de taxa de juros, você perde. Pensa, você não é um investidor estrangeiro que está fazendo financiamento lá fora e colocando no Brasil. Você é um cara que só tem o seu portfólio no Brasil e pode, em diversos momentos, ter uma perda de valor do seu portfólio em termos globais de 10, 15, 20%, porque não adianta, tá? Assim, quando a gente pensa na valorização dos seus ativos, legal, tá? Isso é importante, você está tendo os seus ativos valorizados. Mas além disso sempre de olho como que isso está se comportando em relação lá fora. No final do dia, quantos telefones o seu dinheiro consegue comprar? Chegamos ao ponto onde a gente consegue conversar bem sobre diversificação. Então, o que é diversificação? Não é você ter um monte de produtos que você acha que você está tranquilo, que você está diversificado e que a sua aposentadoria está garantida. Não. Diversificação é você ter os produtos certos. Tem um grande investidor, é o Ray Dalio, que ele fala, né, que ele tem um portfólio que chama All Weather Portfolio, que é o portfólio para todas as estações do ano, né? Essa é a analogia que ele fez. O que significa? Ele tem produtos que quando um produto vai mal, o outro compensa e ele consegue ter um retorno acima do retorno de mercado e consegue ter uma consistência bacana. Pelo menos na teoria
grande parte da prática ele consegue realmente isso. O que nós devemos ter quando a gente pensa num portfólio de aposentadoria de longo prazo? A gente tem que construir o mesmo pensamento. Eu preciso ter 30 produtos na minha carteira? Não, você não precisa. Você precisa ter os produtos certos, os produtos que, quando um vai mal, o outro vai bem. Como que você constrói isso? Primeiro, é entendendo que a diversificação tem como objetivo diminuir o risco da carteira. Esse é o principal objetivo quando a gente fala de diversificação. Uma carteira bem diversificada é uma carteira que tem menos risco. Ah, Pablo, então eu vou construir uma carteira onde um ganha, o outro perde, no final vai dar 0 a 0? Não. Você vai construir uma carteira de produtos, tá, que no longo prazo você tem uma volatilidade menor, e muito provavelmente por conta dessa volatilidade menor, se você fez uma carteira bem balanceada, você consegue ter um retorno de longo prazo muito bacana. Então vamos lá. Falei no início do vídeo, é fato, mesmo tendo uma taxa de juros obscena que nós temos aqui no Brasil, quando você compara isso em dólar, tem um ETF que fala, né, o CDI em dólar, isso aqui é bem bacana. Você tem, e quando você pega janelas de longo prazo, qualquer tipo de diversificação bem simples, 50-50 lá fora, 50 S&P, 50 renda fixa. Renda fixa, tá? Assim, mesmo essa taxa de juros pequena que tem lá fora, você tem um portfólio aqui que é pior. Você investir 100% no Brasil, no longo prazo, em janelas de longo prazo, na grande maioria das vezes te dá um retorno pior. Se eu estou falando de aposentadoria, eu estou falando de longo prazo. Então eu estou mostrando, provando para vocês que a gente deveria ter, sim, uma carteira que não é só em real, mesmo que o real tenha uma taxa de juros grande como nós temos. Então, de novo, né? Tá tudo interligado. A gente pensa que a gente controla, a taxa de juros é boa, então é tudo quentinho, tudo bacana, tudo, deixa o dinheiro aqui, tá tudo certo. Mas no longo prazo não tá muito certo. No longo prazo você pode estar se metendo numa bela enrascada e a sua aposentadoria pode estar a um grande risco. Então vamos lá. O que é diversificação? É quando você constrói um portfólio que tem menos volatilidade de retornos. E você constrói um portfólio que tem menos volatilidade de retorno quando um ativo A está numa situação bacana, está subindo, e você tem um ativo B que pode não estar tão bem. Se o ativo A cair pra caramba, o ativo B vai fazer, às vezes, de tomar a liderança e dar uma boa rentabilidade para o seu portfólio, de maneira que o portfólio como um todo, que é o que interessa, vai estar com um retorno bacana, um retorno acima da média. No curto prazo, é difícil pra caramba acertar isso, e essa conversa que eu estou tendo com vocês não vale para o curto prazo, de jeito nenhum. Ela tem um interesse apenas de longo prazo. No longo prazo, sim, isso vale. E, gente, vamos lá. Bom, eu vou dar um exemplo simples, tá? A Bolsa Brasileira, ela é muito focada em commodities, em bancos, enfim, em setores, poucos setores dominam a Bolsa Brasileira. Você não tem uma diversificação de portfólio se você tivesse poucos setores na sua carteira. Então, quando você investe, por exemplo, no S&P, que é o índice, né, de ações americanos, você tem um peso enorme, por exemplo, para a tecnologia, que a gente não fabrica muita tecnologia aqui no Brasil, infelizmente. Então, só o fato de você colocar na sua carteira um peso grande em tecnologia, você já fica mais evidente que para os principais setores da economia mundial como um todo, só ter Brasil tem um monte de setor que você não tem em carteira. Então só aí já é uma evidência clara da necessidade de você diversificar. Uma das mensagens que eu tenho que passar para você é: Pablo, isso não é para mim, isso é só para quem tem muito dinheiro. Não! Hoje a gente tem uma situação onde a grande maioria das pessoas que são investidoras já tem acesso a produtos para diversificar o seu portfólio. E diversificar não necessariamente só falando dos Estados Unidos, dá para diversificar em setores da Bolsa Americana, dá para diversificar em setores de ações da Europa, enfim, você pode fazer uma diversificação muito mais global. Meu conselho: Pablo, eu acho que você está falando abobrinha, porque o dólar, eu ouvi dizer que o dólar vai perder valor no tempo e tal. Cara, isso pode até ser uma verdade, mas se o dólar perder o valor no tempo, eu tenho certeza que não é o real que vai ganhar 100% do dólar. Vai ser uma outra cesta de moedas de que, se você só tiver real, você não vai estar bem diversificado, você não vai ter um portfólio bom de longo prazo.
Então, de novo, como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem ETF de renda fixa e renda variável. Hoje a gente tem na verdade a gente sempre teve, mas você tem uma facilidade maior, mais acesso a fundos cambiais, se você quiser fazer investimento. É mais simples abrir uma conta no exterior, ainda que não seja uma conta 100%, tenho acesso a uma conta, mas você tem acesso a produtos financeiros no exterior. Então, é muito fácil você ter acesso a produtos que vão diversificar seu portfólio. Uma das coisas que eu acabei nem falando é o BDR. O que é o BDR? O Brazilian Depositary Receipt, que são os recibos de ações americanas que são operadas aqui no Brasil. Então, você não precisa nem ter o trabalho de abrir uma conta que passa a fazer você investir no exterior. Você, enfim, uma conta numa corretora aqui, você já tem acesso a esses produtos. Eu só acho um pouco mais complicado aqui, porque o BDR é 1 para 1, né? Então, ou seja, quero comprar a ação da Apple. Se você tiver muita certeza de que isso é o cavalo certo pelos próximos 30 anos, legal. Mas eu acho que, para a grande maioria dos investidores, fazer o investimento num ETF, ou seja, né, tender a beta, como a gente fala no mercado financeiro, né, correr o risco sistemático da Bolsa Americana, já vai ajudar muito na diversificação do seu portfólio. Por que é importante a gente fazer uma diversificação do nosso portfólio? Porque pode ter uma situação onde você tem um retorno super positivo no Brasil, mas quando você compara em termos globais e quando você faz o que interessa, que é, você está querendo ganhar dinheiro para manter o seu padrão de vida, para continuar comprando as coisas que você compra, querendo viajar, enfim, pagando a educação do seu filho, no final das contas, pode ser que o seu rendimento em real não adiante muito, porque você tem uma situação hiperinflacionária aqui, o dinheiro vale menos e não adianta muita coisa. Então, só aí já espero ter despertado o interesse de vocês de pensar no seu portfólio de uma maneira mais global do que local. Segundo, isso não é só para rico. Tá? Se você faz investimento e você entende minimamente do que você está fazendo, você tem que se aprofundar e ter um portfólio mais diversificado do que você tem agora. Terceiro, por que você precisa fazer isso? Porque você precisa minimizar o risco de não ter o dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida. Então, quando a gente pensa em diversificação no exterior, tá? Você não está especulando, você está diversificando, você está se protegendo. Isso é o contrário de especular, isso aqui é hedge, isso é proteção do seu portfólio no longo prazo. Então, é muito importante que você comece a pensar nisso com carinho, porque a vida pode te cobrar daqui a 30 anos. Bom, se você assistiu o vídeo até agora, imagino que você tenha gostado do vídeo. Então, curta aí o vídeo, manda para os amigos, enfim, se inscreva no canal da FK Partners, que de agora em diante a gente vai começar a ter muito mais vídeos como esse de longo prazo, onde a gente explica o mercado de uma maneira o mais simples possível que a gente tenta fazer aqui para você. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.